1 João capítulo 2, a partir do versículo 12. João capítulo 2, a partir do versículo 12. Ao término dessa reunião, tá, queridos? Não saia correndo. Para comemorar o nosso aniversário, a gente vai ter ali um comes e bebes. Todos vocês estão convidados logo após, tá bom? Logo após o término da reunião. Então, para ter aquele momento que faz parte, esse momento faz parte, né? Esse momento de comunhão tão gostoso, a gente vai ter ali, tem ali um guaraná para você tomar, um comes ali. Então, não saia correndo, vai ter um momento precioso de comunhão com o seu irmão. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 12. Diz assim: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Amém, amados? Glória a Deus. Pai, eu quero pedir graças ao Senhor, pedir que em mais esse instante, através dessa palavra, o Senhor fale conosco, o Teu Espírito Santo fale conosco, use a minha vida como um canal do Senhor, como boca, como profeta do Senhor, e prepara agora o coração dos meus irmãos como uma boa terra, para que a semente da Tua palavra caia, Pai, e venha frutificar a 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, hoje no mês de aniversário da igreja, a gente vai refletir um pouquinho nesse texto, 1 João capítulo 2, numa palavra especificamente que vai falar, eu quero falar sobre a Paz Church Marília, tá bom? Uma visão aqui do pastor Alexandre sobre essa igreja preciosa. E a reflexão que a gente vai fazer, ela diz respeito um pouco que está nessa chamada que nós ouvimos aqui do vídeo, que fala do aniversário. Que igreja nós fomos? Que igreja nós somos? E que igreja nós queremos ser? Isso me chamou a atenção e o Senhor me levou a meditar nesse texto e a trazer uma palavra dentro disso. Que igreja nós fomos? Que igreja nós somos? E que igreja a gente quer ser? Quando fala desse texto de João, capítulo 2, aí, queridos, não tem um consenso entre os estudiosos da palavra sobre o que o apóstolo João quis dizer quando ele está se reportando a essas três tipos de pessoas: filhinhos, pais e jovens. Alguns estudiosos acreditam que ele está falando literal, faixa etária, né? Crianças, jovens, adultos. Outros acreditam que ele está falando sobre níveis de maturidade, né? Então não tem aí um consenso sobre isso. Amém? Particularmente, queridos, olhando para esse texto, eu acredito que se trata aí dele falando de maturidade espiritual na igreja, aonde os filhinhos são novos convertidos, porque até ele diz, quando ele diz assim, filhinhos, quando ele começa lá no versículo 12, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Então eu acredito que ele está se referindo a novos convertidos, aqueles que estão naquela fase de grande alegria porque tiveram os seus pecados perdoados. Jesus me perdoou, Jesus me livrou, me libertou, né? Eu acredito que ele faz menção a pessoas novas na fé, aqueles que estão começando na fé, amém? Estão com grande alegria por terem os pecados perdoados, mas ainda não conhece, apesar de ser novo na fé, tem ali a alegria de ter pecado perdoado, mas ele é novo. E não conhece muito bem ainda o seu Senhor Jesus. Não conhece muito bem o seu Senhor. Amém? Os pais são aqueles que já têm mais maturidade espiritual. São aqueles que já conhecem, como ele diz aí no versículo 13. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Vocês já têm mais conhecimento. Então eu acredito que ele está se referindo aos pais. Amém, amados? E os jovens, quando ele se refere aí aos jovens, eles já saíram, jovens são aqueles que já saíram da fase de criança
e têm se fortalecido em Deus. Na palavra, a palavra tem permanecido nas suas vidas. Eles têm andado em vitória e têm vencido o maligno, como diz aí também no verso 13 e no verso 14. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. E no versículo 14 ele diz também aos jovens: jovem, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, em vocês a palavra de Deus permanece. Ou seja, são aqueles que já têm uma certa caminhada, a palavra tem permanecido neles, eles têm sido fortalecidos e têm vencido o maligno. Particularmente, eu acredito, queridos, que fala sobre níveis de maturidade. Amém? Porém, queridos, não se pode afirmar, mas independente disso, seja de que forma for, eu creio que a gente não vai ferir a palavra aí se a gente usar esse texto como base para falar aí sobre a maturidade espiritual da igreja, né? Ou o tempo de maturidade da igreja. Amém? Eu quis começar com esse texto como base para falar sobre essa maturidade espiritual da igreja. E a primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração é sobre que igreja nós fomos. Eu quero pedir para projetar para mim 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Que igreja nós fomos? Irmãos, aqui é Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Até aqui, queridos. Aqui Paulo exortando a igreja de Corinto, chamando essa igreja de criança, de carnais, crianças na fé, que era preciso que ainda desse leite e não alimento sólido, porque eles estavam agindo como crianças, como carnais. Amém? Por que eu quis ler esse texto, queridos? Para fazer uma menção. E eu quero falar da minha igreja. A minha igreja que eu diz respeito é a igreja que o Senhor tem confiado nas minhas mãos como pastor para cuidar. Que igreja nós fomos? E aqui eu quero dizer para você, queridos, eu acredito que nós já fomos uma igreja menina. Nós já fomos uma igreja criança em Cristo, que como tal, querido, nós amávamos a Jesus, mas ainda nós tínhamos pouca maturidade. Amém? E como uma igreja menina, a gente já cometeu muitos erros. Cometemos muitos erros como uma igreja menina. Tais como, querido? Às vezes a gente tinha boa intenção, com boa intenção, desejo de agradar a Deus, Tiago. Desejo de agradar a Deus, pastor Paulo. Só que, queridos, nós já ferimos pessoas. Machucamos pessoas. Afastamos outras pessoas. Já fizemos isso como igreja. E aqui eu estou falando de forma geral, incluindo do pastor, dos líderes que passaram, da igreja, todos. Nós já fomos uma igreja menina. Nós já fomos uma igreja bem intencionada, de caráter, desejosa de agradar o coração de Deus, porém imatura. Nós já fomos uma igreja assim, que quando errou, queridos, às vezes nós erramos. Muitas vezes nós não soubemos consolidar relacionamentos. Não soubemos consolidar os relacionamentos. Não soubemos consolidar pessoas que chegaram novas na fé e na nossa imaturidade, a gente não soube ajudar essas pessoas a ficarem firmes. Muitas vezes não soubemos. Amém? Como uma igreja menina nós erramos, queridos, porque muitas vezes nós agimos de acordo com as nossas vontades, não de acordo com a vontade de Deus. Porque a criança é assim. Eu estou falando da igreja, e da nossa igreja eu posso falar. E fazendo menção desse texto que eu li de Coríntios, né?
Porque quando somos meninos, quando somos ainda imaturos, nós agimos muitas vezes como meninos, ferimos uns aos outros, machucamos uns aos outros, às vezes tem muitas manias carnais, muitas coisas que causam divisão, muitas coisas que causam contenda, causam intriga e acaba causando ferimento, pessoas se machucam, pessoas se afastam. E como uma igreja menina que fomos, eu acredito que nós já cometemos erros assim. Amém, queridos? E muitas vezes agimos de acordo com a nossa vontade, como a criança. A criança age de acordo com a vontade dela. Dessa forma, queridos, como uma igreja menina, a gente não estava preparado para receber coisas maiores de Deus. Assim como uma criança ela não está preparada para receber do seu pai, né? Às vezes o pai tem coisas boas para dar, mas às vezes pela idade que ela tem, a maturidade que ela tem, o pai ainda não pode dar coisas boas. Não é que o pai não quer, porque se der para ela aquilo, ela não vai saber valorizar, ela vai destruir, ela não vai saber administrar e vai se perder. E eu acredito que assim foi conosco também. Eu acredito que, como igreja que fomos, nós não vivemos coisas ainda maiores, porque nós não estávamos preparados para o pai para receber. O pai ainda não podia colocar outras coisas que eu acredito que o pai tem para colocar nas nossas mãos. O pai não podia colocar porque nós não estávamos preparados como igreja. Amém, amados? Porém, queridos, sempre fomos, apesar de fazer menção aos erros que como igreja menina nós cometemos, eu quero fazer uma menção especial aqui. Sempre fomos uma igreja de caráter. Sempre fomos, queridos, uma igreja desejosa de agradar o coração do Pai e fazer o que é correto aos seus olhos. E com certeza, mesmo sendo uma igreja menina, mesmo sendo uma igreja que passou por uma fase matura, nós abençoamos e abençoamos muitas vidas, queridos. Muitas vidas foram abençoadas nesse lugar, muitas vidas foram curadas, muitas vidas foram saradas, muitas vidas cresceram nesse lugar, muitas famílias foram restauradas, muitas famílias deixaram de ser destruídas por causa desta igreja, por causa da palavra que emanou deste púlpito, por causa dos líderes desta casa sim, por causa dessa igreja, muitas vidas, eu digo muitas mesmo, milhares, porque não é só o número que esteve aqui, porque tantas pessoas passaram por aqui, estiveram aqui, e isso se estende, porque estão numa rede de relacionamentos, que você pode ter certeza que diretamente, indiretamente, essa igreja já abençoou a milhares. E hoje nós temos até redes sociais, né? Através das redes sociais, até onde não chega. Então tenha certeza, mesmo como meninas, queridos, mesmo na fase matura, como criança, essa igreja é e sempre foi uma igreja de caráter, uma igreja que tem como propósito agradar o coração de Deus. Erramos, falhamos, nos machucamos, nos ferimos, amém? Mas essa igreja é uma igreja que abençoou e tem abençoado milhares de vidas. Amém, queridos? Se você faz parte dessa igreja, que isso alegre o seu coração. Se você almeja fazer parte dessa igreja, que você tenha entendimento, que você saiba que você está aí almejando entrar numa igreja que é uma igreja séria. Eu costumo falar isso para muitas pessoas que às vezes eu converso, que ainda não faz parte de nenhuma igreja, ou está almejando entrar numa igreja, numa outra igreja, queridos, que não seja nossa. Eu falo, queridos, só tome um cuidado. Infelizmente, né, mas nós falamos assim, a igreja que você está, ou a igreja que você almeja participar, é uma igreja que preza pela palavra de Deus, é uma igreja que realmente se prega a palavra, uma igreja que leva a sério, porque infelizmente nós sabemos que tem muitos lugares que não têm seriedade, que não estão preocupados com vidas, não estão preocupados com almas, estão preocupados consigo mesmo, estão preocupados com o seu crescimento, com o seu reino, e não com vidas, não com as ovelhas do Senhor. Amém? Agora eu louvo a Deus, porque eu sempre vi nessa igreja, e essa igreja é e vai ser, em nome de Jesus eu declaro, para todo sempre, até Jesus voltar, uma igreja, queridos, que preza, que é séria, que ama o Senhor, que se preocupa com vidas. Essa é a igreja. Mesmo que na fase de maturidade, acabamos ferindo, machucando, afastando, mas como eu disse aqui, às vezes sem entendimento, mas sempre desejosa de agradar e de fazer o que é certo. Amém, amados?
Em nome de Jesus. E aqui, queridos, aqui eu quero deixar uma palavra, como pastor atual dessa igreja local, a todos aqueles que estão aqui, de repente que estão vendo pelas redes sociais, todos aqueles, queridos, que porventura foram aqui, através dessa igreja, nessa fase de menina, todos aqueles que foram feridos, todos aqueles que foram machucados, de alguma forma você se feriu nesse lugar, você se machucou, seja numa palavra, numa atitude, seja de um líder, seja de um irmão, eu estou falando como igreja. Eu quero dizer uma palavra para você, querido. Seja você esteja aqui, ou você esteja vendo online, ou vai ver posteriormente. E essa palavra para o seu coração é: nos perdoe. Nos perdoe como igreja. Nos perdoe, queridos. Se nós ferimos você, se nós machucamos você, de alguma forma, nos perdoe. Mas essa é a tua família. E essa família é preciosa, é especial, e é a família de Deus. E uma família, sou suspeito de falar, mas uma família maravilhosa. Eu quero dizer para você, nos perdoe, queridos. Se você está vendo online também, se você já fez parte aqui dessa igreja, foi ferido e machucado, se você está numa outra família espiritual, que Deus te abençoe. Que você seja a bênção, que você frutifique aonde você estiver, que você frutifique grandemente aonde você estiver. Agora, se você está ferido e não está fazendo parte de nenhuma família espiritual, se você quiser, querido, eu quero dizer para você, faça dessa família a sua família. Eu quero dizer que essa família está de portas abertas e dizer para você, essa família, ela quer ser sua família, você tem a liberdade de fazer dessa família a sua família. Em nome de Jesus. E o meu desejo, como pastor, é que você possa fazer isso. Fazer dessa família a sua família. E eu vou dizer para você, querido, não é perfeita não. Vamos errar, vamos falhar, mas é uma família que ama. É uma família que cuida. É uma família que zela. É uma família que cresceu e tem crescido. E vai crescer muito mais para a glória de Deus. Amém? Que igreja nós somos, pastor? Eu falei aqui um pouquinho da igreja que nós fomos, né? Menina, imatura. Mas e hoje? Que igreja nós somos? 1 Timóteo capítulo 4, verso 12 ao verso 16. Por favor, Fê. 1 Timóteo, capítulo 4. Do verso 12 ao verso 16. Diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Aqui é Paulo escrevendo para o seu discípulo Timóteo, mas eu quero que você já vá lendo comigo numa visão, eu quero fazer uma analogia aqui de Timóteo, mas eu quero fazer uma analogia trazendo para as nossas vidas como igreja, tá bom? Como uma jovem igreja. Então ele diz, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Que igreja nós somos, pastor Alexandre, hoje? Hoje, queridos, eu creio, a minha visão, pastor Alexandre Oliveira, eu creio que nós somos uma jovem igreja. Uma jovem igreja, Jackson, Claudinei, está chegando com a gente, Claudinei, a Marcela. Nós somos uma igreja jovem, né? Uma igreja jovem que já passou da fase de criança, se tornou jovem. E como uma igreja jovem, mudanças aconteceram. Mudanças aconteceu. O que aconteceu como uma igreja jovem? A gente amadureceu, queridos. Nós amadurecemos. Isso é desde o pastor,
se estende a todos. Não é porque é o pastor, que claro que se espera que o pastor não seja neófito, né? Não seja novo e tem que ter uma maturidade, é claro. Mas o pastor também está em crescimento. Todos, nós estamos numa fase de crescimento. E como uma jovem igreja, nós amadurecemos. Eu vejo isso claramente. Eu não sei, vocês que já fazem parte dessa família, queridos, vocês conseguem ver isso? Vocês conseguem enxergar isso, principalmente aqueles que já estão há mais tempo, como uma igreja jovem, a gente amadureceu. Como uma igreja jovem, queridos, a gente já se tornou mais forte. Hoje nós somos mais fortes, queridos. Não somos a mesma igreja criança, imatura. Hoje nós somos uma igreja mais forte, mais madura. Como uma igreja jovem, queridos, já não há tantas divisões, contendas, egoísmo. Por quê? Porque isso é coisa de criança. E nós não somos mais crianças. E quando eu digo já não há tantas, é porque, claro que existe, né? Existe ainda e eu acredito que sempre vai existir, porque a gente está numa fase de crescimento. E sempre vai ter pessoas em diversos níveis espirituais na igreja. Tem pessoas que estão chegando, tem pessoas que já são mais velhas, tem pessoas que já caminharam um tempo. Então sempre vai haver coisas na igreja desse tipo. Não se iluda, queridos. Sempre vai haver divisões, vai haver às vezes contendas. Eu não me lembro o texto que está, mas Paulo até escreve que é necessário que aconteçam certas coisas para que a gente saiba no meio de vocês quem são aqueles que são aprovados. Vai haver, mas como uma igreja jovem, eu acredito que já não é mais como outrora. A gente cresceu. Hoje já não é da mesma forma. Não tem contendas como tinha antes, divisões como tinha antes, egoísmo como tinha antes, fofocas como tinha antes. Ah, pastor, mas tem, às vezes tem, nós vamos sempre tratar, cuidar, precisa ser tratado, mas crescemos, avançamos, amadurecemos, somos uma igreja forte, queridos, amém? Uma igreja, queridos, que tem amadurecido, como uma igreja jovem, queridos. Hoje, a gente sabe o que a gente quer. Muitas vezes a gente, como uma igreja nova, cheia de Jesus, apaixonada por Jesus, a gente cheio de gás para trabalhar, mas às vezes a gente vai para lá, a gente vai para cá, e aí tem isso, vamos fazer aquilo outro, cheio de vontade, apaixonado por Jesus, só que às vezes a gente não tinha aquela maturidade, não sabe muito bem como, não sabe muito bem a direção, né? Hoje, como uma igreja jovem, nós sabemos o que nós queremos. Nós sabemos para onde nós estamos rumando. Nós sabemos dos nossos propósitos, nossos objetivos. Nós não somos mais como crianças, levados de um lado por outro, por qualquer vento de doutrina. Não é qualquer pessoa, não é qualquer palavra, não é qualquer coisa que vem que vai abalar essa igreja. Os membros dessa igreja não é qualquer palavra que ouve que vai ser levado por qualquer palavra ou qualquer tipo de ensino. É uma igreja que cresceu. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos a nossa identidade, nós sabemos o nosso propósito. Amém, queridos? Em nome de Jesus, temos objetivos, temos alvos. Deixa eu aproveitar aqui, eu marquei, e nós vamos ter depois, no fundo da nossa igreja, nós vamos ter um quadro que fala sobre isso. Eu marquei aqui a nossa declaração, e eu quero ler bem rapidinho, quando se fala disso, a nossa declaração de missão, de visão e de propósito. Olha só, queridos, preste atenção. Como missão, olha a nossa missão, fazer discípulos de Jesus, que impactam o mundo inteiro com uma paixão contagiante por Deus, um desejo insaciável por mais dele e uma vida transbordante com o seu poder. Essa é a nossa missão, queridos. Qual que é a nossa visão? Ser um movimento de plantação de igrejas saudáveis e multiplicadoras, começando da onde a gente está e avançando por todo o mundo. Qual que é o nosso propósito? Agradar e glorificar a Deus, ter profunda intimidade com Deus, fazer discípulos que façam discípulos, e a gente faz isso no contexto dos life groups ou das células, implantar o reino de Deus, queridos, principalmente, porque tem outras maneiras, mas principalmente através da plantação de novas igrejas, em Marília, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, amém? Então essa é a nossa missão,
nossa visão e o nosso propósito. Nós sabemos para onde a gente está indo. A gente não está à deriva. A gente não é qualquer pessoa, não somos qualquer igreja. Amém? Em nome de Jesus. E para essa igreja jovem, para essa jovem igreja aqui, queridos, eu quero deixar uma palavra como seu pastor. E a palavra para vocês é: parabéns, queridos. Parabéns para todos vocês que cresceram, todos vocês que deixaram Deus trabalhar na sua vida, todos vocês que deixaram Deus trabalhar no seu coração e através das suas vidas, todos vocês que saíram da fase de meninos e têm crescido, eu quero dar o parabéns para vocês. Parabéns, queridos, a todos vocês que mesmo em meio a tantas lutas, tantas adversidades que a gente passou como igreja, pessoal e como igreja, passamos tantas lutas, tantas adversidades, lutas, frustrações, decepções, tantas adversidades, tantas provações, mas eu quero dar parabéns para você que não desistiu. Você ficou firme, você está aqui. Você não desistiu do seu Senhor, você não saiu da sua casa, você está junto com a sua família. Eu quero dar parabéns para você, tá bom? Em nome de Jesus. Parabéns a todos vocês, queridos, que não desistiu no meio dessas lutas e que fez dessas lutas degraus para o seu crescimento. Você cresceu. A gente cresceu como igreja, mas não é só como igreja. Você cresceu na sua vida pessoal, meu amado. Eu louvo a Deus, queridos. Estou falando aqui de forma geral, mas eu louvo a Deus, eu posso olhar para vocês e aqueles que eu tenho contato de pessoas que eu vi como cresceu espiritualmente. E como alegra o meu coração como pastor, de ver quando as pessoas chegam, e elas chegam de um nível, e você vê como cresceu, como avançou. Queridos, isso alegra demais o meu coração. Se alegra o meu coração, imagina o coração do Pai. Como vocês cresceram, como a gente cresceu, isso precisa, estar evidente, precisa estar no nosso coração, isso precisa nos alegrar, o crescimento que nós tivemos. E eu quero dar os parabéns a você por causa disso, queridos. Parabéns a todos vocês que não têm agido mais como crianças. A todos vocês, queridos, que têm deixado, já mudou de nível. Você tem deixado de viver para si mesmo, e você tem buscado viver para Deus. Como diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Então eu quero dar os parabéns para você, que já não anda mais embaraçado e enredado com as coisas dessa vida. Você já que não está mais com mimimi. Você já que não está mais com aquele dodói que pisou no seu dedinho encravado. Você que cresceu. Você que tem aberto mão muitas vezes de direitos. Você que tem aberto mão, às vezes, de que você está com razão, mas você está abrindo mão para que o seu irmão seja edificado, para que a igreja avance. Você não está lutando pelos seus direitos, mas você tem pensado na igreja, em como você edifica a igreja. E muitas vezes você tem aberto mão para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça. Queridos, parabéns para você. Nós fazemos aniversário como igreja, eu quero dar parabéns para você. Você que cresceu, você que avançou, você que passou de nível, e você está nesse nível que você tem se preocupado com as pessoas. Você não está aqui só para receber, você está aqui porque você está para somar. Você está aqui porque você entende que você é um membro do corpo, você tem uma função, você é importante, você faz falta, e você entendeu isso. Parabéns para você que não tem andado mais por sentimento, você não tem andado mais por vista, você tem andado por aquilo que diz a palavra, e você tem feito e obedecido a palavra, mesmo quando os seus sentimentos dizem ao contrário. Você não tem andado mais por sentimento nem por vista. Parabéns para você, querido. Parabéns. Amém, amados? Eu quero dar os parabéns para todos vocês. E por último, para a gente encerrar, que igreja a gente quer ser? E aqui eu quero fechar com isso. Que igreja nós fomos? Que igreja nós somos? E aqui eu disse para vocês que é uma visão do seu pastor. Eu nos vejo como uma jovem igreja. Forte. Só que, antes de falar que a igreja a gente quer ser, deixa eu voltar um pouquinho nesse texto de Timóteo, para não ficar aqui só nas minhas palavras. Timóteo aí, capítulo 4, o verso 12 que a gente leu.
que diz, ninguém despreze pelo fato de você ser jovem. Aqui eu quero dizer para a gente, olha para aqui para o pastor. Queridos, ninguém nos despreze por sermos uma jovem igreja. De às vezes olharmos para nós como uma jovem igreja e falar, quem são eles? Ninguém nos despreze, porque nós somos fortes em Deus. Eu quero que você tome isso como igreja Past Church agora. Ninguém nos despreze por sermos jovens. Ah, mas são uma igreja jovem, uma igreja pequena, uma igreja assim. Ninguém nos despreze, porque nós somos a igreja do Senhor. E somos uma igreja forte. Uma jovem igreja que tem força e que vai crescer muito. Não é para a glória do pastor Alexandre, não é para a glória de ninguém, mas é para a glória de Deus, porque eu sei que essa é a vontade de Deus. Amém? Como uma igreja jovem, queridos, a gente vai ser exemplo, como diz aqui, seja um exemplo, exemplo na palavra. Como uma igreja jovem, nós vamos ser, não, nós somos exemplo na palavra. Nós somos exemplo no procedimento, exemplo no amor, exemplo na fé, exemplo na pureza, como uma igreja jovem que ele escreveu aqui para Timóteo, esse aqui somos nós, vai tomando posse, isso aqui somos nós, queridos, uma igreja que é exemplo na palavra, é exemplo no procedimento, é exemplo no amor, é exemplo no acolhimento, é exemplo na fé, é exemplo na pureza, esse somos eu e você. Até a minha chegada, dedique-se à leitura da Escritura e à exortação. É uma igreja que tem se dedicado a crescer na palavra, ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com a imposição das mãos dos presbíteros. Aqui eu quero dizer para você, jovem igreja, não negligencie o que Deus tem dado para você. Que nós não venhamos negligenciar os dons que Deus tem nos dado. E se você ainda não entendeu muito bem o que Deus confiou, especialmente nas suas mãos, busque saber, porque senão é negligência. Todos nós, como membros do corpo de Cristo, nós temos uma função. E nós temos uma função, nós temos dons e talentos que foi nos dados por Deus para a edificação do corpo. E não entender isso, não buscar isso, não usar isso, é negligência. Então, queridos, como uma jovem igreja, como Paulo diz para Timóteo, não negligencie o dom que vocês têm, que foi dado a vocês. Como uma jovem igreja, que a gente cresça, não negligencie os dons, os talentos, o que Deus confiou nas nossas mãos, em nome de Jesus, que a gente não venha ser negligente com isso. Amém? Versículo 15. Seja diligente, nós somos, precisamos crescer nisso, vamos crescer, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso, vamos crescer em dedicação, as pessoas vão ver o nosso progresso para a glória de Deus. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, porque perseverando nesses deveres, pois fazendo assim, você vai salvar tanto a si mesmo, quanto aqueles que os ouvem. Que a gente atente, queridos, para a nossa vida, que nós entendamos que as pessoas lá fora, tem uma nuvem de testemunha que olha para nós, que a gente atente primeiramente para a nossa vida, que grita alto, que fala alto, mais do que as nossas palavras, e que a gente entenda, como Paulo diz para Timóteo, porque fazendo assim, primeiro a gente vai salvar tanto a nós mesmos, mas não é só nós mesmos, queridos, como uma jovem igreja, atentando e perseverando na doutrina, na sã doutrina, queridos, muitas vidas vão ser salvas, e é esse o nosso objetivo como igreja aqui, não é ficarmos aqui domingo após domingo com essa quantidade de pessoas que nós temos, e eu não estou falando isso aqui para ter massa por massa, mas porque a vontade de Deus é que vidas sejam salvas. Tem milhares de pessoas na cidade de Marília para ser ganhas para Jesus, milhares de outras pessoas que estão feridas, machucadas, desviadas, então tem muita gente para ganhar, e o que Deus quer é que a gente atente para a doutrina, persevere nisso, e a gente seja uma igreja, queridos, uma jovem igreja que tem força, que as pessoas vão olhar e falar, aquela igreja tem feito a diferença, aquela igreja tem feito a diferença nessa cidade, aquela igreja tem feito a diferença nesse bairro, aquela igreja tem feito a diferença nessa nação, e por que não dizer, aquela igreja tem feito a diferença no mundo? Deus nos chamou para fazer a diferença, queridos, amém? Que igreja nós queremos ser? Projeta para mim Atos capítulo 20, do versículo 22 ao verso 24. Enquanto eu vou pedir para o pessoal da atmosfera, traz mais uma água para mim, por favor. Traz uma água para mim. Atos capítulo 20, do 22 ao 24. Atos 20,
do 22 ao 24. Obrigado, Noel. Que igreja nós queremos ser, pastor? Nós vamos estar encerrando. Eu amo esse texto, queridos. É um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus. Eu já disse aqui outrora. Um dia eu quero fazer um quadro dele, não sei se dessa forma ou parafraseando, mas eu amo esse texto, eu amo essa declaração de Paulo. Atos 20, do 22 ao 24, que Paulo diz aqui, diz assim: agora compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Obrigado, Magino. Glória a Deus. Amém, queridos? Que igreja que a gente quer ser? Nós fomos uma igreja menina, uma igreja que na sua imaturidade foi bênção, mas acabou falhando bastante. Somos uma igreja jovem, forte, que sabe hoje o que quer, está avançando, vai avançar, mas que igreja nós almejamos ser? A igreja que nós queremos ser, queridos, é uma igreja de paz, uma igreja madura, daqueles que conhecem a Deus, não apenas de ouvir falar, mas uma igreja que tem um profundo relacionamento com Ele. A gente quer ser uma igreja que entende e vive o seu propósito plenamente, uma igreja que não vive mais para si mesmo, mas vive para a glória de Deus, queridos. Uma igreja que está disposta a sofrer por Cristo, se preciso for, para cumprir seu propósito, e verdadeiramente ser relevante nessa terra. Uma igreja que verdadeiramente faz sua vida valer a pena, e é o que eu vejo tudo nesse texto, queridos. Essa é a igreja que a gente quer ser, queridos. Como Paulo diz, eu não me importo. É uma igreja que agora é dirigida pelo Espírito. A gente quer ser uma igreja que não anda mais por si, mas uma igreja que é dirigida pelo Espírito, que vai para onde Ele quer. Que mesmo sabendo que vai passar por lutas e sofrimentos, não se importa, se essa é a direção do Espírito Santo, é para lá que eu vou. E eu não me importo, desde que eu cumpra o meu chamado, eu cumpra o meu ministério, eu cumpra o que Deus confiou nas minhas mãos. É esse tipo de igreja que Deus nos chamou para ser, e é esse tipo de igreja que nós queremos ser, uma igreja madura, que não vive mais para si, mas vive para a glória de Deus. Como diz em Filipenses 1:29, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer pelo seu nome. Uma igreja que, se preciso for, está disposta a sofrer por Cristo para cumprir o seu chamado e o seu propósito. Não é mais uma igreja menina que vem culto após culto só para receber, só para saber como é abençoado, só para receber cura, só para receber provisão financeira, só para se abençoar a família, só para abençoar o casamento. Não estou dizendo que nada disso esteja errado, mas nós não somos essa igreja mais. Nós queremos ser uma igreja, queridos, que entende quem é, que sabe para onde está rumando, que entende o seu propósito, que vive para a glória de Deus, que está disposta a se desembaraçar dessas coisas, que coloca os olhos nas coisas do alto, que sabe que as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um eterno peso de glória, que pesa muito mais que todas elas, que não coloca sua mente nas coisas dessa terra, mas coloca sua mente nas coisas do alto, que sabe que são cidadãos dos céus, por isso não ficam enredados, embaraçados aqui nessa vida, mas uma igreja, queridos, que vive para a glória de Deus de verdade. Não é mais uma igreja de mimimi, mas uma igreja de paz, uma igreja que tem relacionamento com Deus, uma igreja que não se precisa mais ficar falando, filhinho tem que orar, filhinho tem que ler a Bíblia, filhinho não briga com o seu irmão. Não somos mais essa igreja, não queremos ser essa igreja. Nós queremos ser uma igreja madura, uma igreja de paz, uma igreja que vive, como eu disse assim, para a glória de Deus, que faz essa declaração como Paulo: não me importa o que vai acontecer, nem mesmo se eu vou sofrer, o que importa é fazer a minha vida valer a pena, e só vai valer a pena de verdade se eu estiver cumprindo o meu propósito, anunciando o Evangelho da graça de Deus. Aí vai valer a pena de verdade a minha vida. Só assim. Essa é a igreja que nós queremos ser, queridos. Essa é a palavra que tem emanado desse lugar, e é essa a igreja que nós estamos rumando para ser.
cada vez mais, porque a maturidade, nós vamos crescer até chegar à estatura do varão perfeito. Até Jesus voltar, nós vamos estar num processo de crescimento. Essa é a igreja que a gente quer ser, queridos. Todavia eu não me importo. A minha vida só vale a pena se eu terminar a corrida e completar o ministério. Mesmo que eu passe sofrimentos por isso. Amém, amados? Agora, pastor, como é que eu faço para ser essa igreja? 1 Pedro capítulo 2, verso 1 e verso 2. Abre comigo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Por quê, queridos? Isso é coisa de criança. Isso é coisa de uma igreja imatura. Igreja que ainda vive na maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência. Isso é para uma igreja imatura, criança. Nós não somos mais crianças. Nós crescemos. E estamos crescendo. E aí no versículo 2 ele diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Apesar de já não estarmos mais na fase de criança, mas eu quis trazer esse texto para fazer referência ao desejo pelo alimento espiritual. Que igreja nós queremos ser? Uma igreja de paz, uma igreja madura, que entende o seu propósito e vive o seu propósito. Para que isso aconteça, queridos, nós precisamos desejar ardentemente o alimento espiritual. Acredito que já não estamos mais na fase do leite, mas o alimento espiritual nós precisamos desejar ardentemente. A gente precisa ter fome, a gente precisa ter sede de Deus. Se a gente quer crescer, não existe uma igreja, preste atenção, queridos, não existe uma igreja madura, não existe uma igreja que cresce, que vai alcançar os sonhos, propósitos, objetivos que Deus tem, que não deseje a palavra, que não cresça na palavra, que não almeje a palavra. Não existe essa igreja. Uma igreja que só vive de profetadas, ou uma igreja que só vive de se alimentar no domingo, ou de comer alguns lanchinhos frios durante a semana, essa igreja não cresce. Se nós queremos ser essa igreja de paz, maduras, embasadas na palavra, forte, que rompe, que alcança propósitos e objetivos, precisamos desejar ardentemente o alimento espiritual. Precisamos sair daquela fase onde o seu líder, o pastor, o discipulador, fica falando para você: como é que está, meu irmão? Está lendo? Está orando? Está jejuando? Está fazendo? Não, a gente precisa já sair, romper, avançar, passar disso. Precisamos desejar ardentemente. Amém? Outra coisa, Hebreus capítulo 5, verso 12. Hebreus 5, 12. Hebreus 5, 12. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. É triste essa passagem, né, queridos? O autor de Hebreus falando ali, falou: olha quanto tempo tem passado, com o tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres na palavra. Só que está sendo necessário que pessoas ainda te ensinem os princípios elementares. Vocês estão precisando de leite. Não dá para dar alimento sólido para vocês. Que eu não estou falando para a igreja nesse sentido. O que eu quero dizer, queridos, dentro disso, é que para a gente ser, como ser essa igreja de paz, a gente não deve mais perder tempo. Não deve mais perder tempo. Somente o tempo, queridos, só o tempo não leva ninguém a crescer. Para se ter maturidade espiritual, e maturidade também é questão biológica, né? É preciso tempo. A pessoa se converte na fé, para ela se amadurecer, ela não amadurece da noite para o dia. Precisa tempo para ela amadurecer. Tanto é que Paulo fala para que não coloque neófitos, novos na fé, no ministério. Não coloque. Precisa tempo para amadurecer. Porém, só o tempo não significa que essa pessoa amadurece. Não é porque a pessoa tem 50 anos na igreja que ela é madura.
Infelizmente tem pessoas que têm anos na igreja, 30, 40, 50 anos, e é criança na fé. E é como Paulo diz aqui, ó, pelo tempo decorrido vocês deveriam ser mestres, vocês deveriam estar ensinando, mas está sendo necessário que as pessoas dê leitinho para vocês. Então, se a gente quer ser essa pessoa, essa igreja de pais maduras, queridos, a gente não pode mais perder tempo. E como diz também lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, a gente não pode mais andar embaraçado com as coisas dessa vida. Porque o soldado que foi alistado, arregimentado no exército de Deus, ele não se deixa mais envolver, embaraçar com os negócios dessa vida. E uma igreja que vai crescer, uma igreja de paz, é uma igreja que não se embaraça, é uma igreja que não perde tempo. E ela aproveita o tempo para o seu crescimento espiritual. Amém? Como ser essa igreja, pastor? Para sermos essa igreja, Atos capítulo 2, e aqui eu encerro com vocês, versículo 42 ao versículo 47. Atos 2. Do 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Se a gente quer ser essa igreja de paz, queridos, uma coisa que a gente precisa: dedicação. Uma igreja forte, de paz, maduras. Não existe essa, mas é Deus que faz, pastor. É a vontade de Deus, se Deus quiser. Não é Deus sozinho que faz. Se você não fizer a sua parte, você nunca vai crescer. Eles se dedicavam à oração, se dedicavam à comunhão, se dedicavam ao partir do pão, se dedicavam ao ensino dos seus líderes, se dedicavam a estar juntos na comunhão, mantinham-se unidos, né? Se dedicavam, participavam das refeições, sinceridade de coração, havia dedicação. Se nós queremos ser essa igreja de paz, se nós queremos ser essa igreja madura, que avança, que é relevante nessa terra, nesse bairro, nessa cidade, queridos, nós precisamos ser uma igreja que se dedica. E quando eu falo de dedicação, nós não estamos falando de mérito. Eu fiz, eu mereço receber de Deus. Não é falando de mérito no fazer. Mas um exemplo para que a gente entenda isso, um exemplo que eu aprendi, que dá para a gente visualizar um pouco sobre isso, é sobre o exemplo da colheita. Para recebermos de Deus, queridos, uma pessoa, na colheita, se nós formos como agricultores, é claro que para colher você precisa da bênção de Deus. É Deus que dá o sol no tempo certo, a chuva no tempo certo, né? Deus que faz a semente germinar, que faz crescer. É Deus que vai fazer, essa parte é de Deus, para que a gente tenha uma colheita abundante. Mas, queridos, semear, preparar a terra, é a nossa parte. Porque falar, Deus vai fazer, se Deus quiser, a vontade de Deus, eu vou colher abundantemente. Se você não semear, se você não preparar a terra, não vai colher nada. Se como igreja, queridos, nós não nos dedicarmos aqui a uma vida de oração, não nos dedicarmos a uma vida de conhecimento da palavra, crescemos na palavra, crescemos nas disciplinas espirituais, nós não vamos colher. E mais uma vez, não estou falando de mérito, mas estou falando daquilo que nós fazemos, que nós somos cooperadores com Deus, para que Deus opere em nós e através de nós aquilo que Deus quer fazer. Você entendeu isso, queridos? Deus quer fazer coisas maravilhosas através das nossas vidas. Mas se nós não cooperarmos com Deus, se nós não prepararmos a terra, se nós não semearmos, queridos, nós não vamos colher nada. Nós não vamos colher nada. Mas eu quero declarar para vocês, queridos, eu quero declarar, essa igreja já tem colhido, mas eu creio que tem uma colheita tão abundante, queridos. Não fique de fora, não fique sem semear.
Prepara a sua terra. Como igreja a gente faz de forma geral, mas eu estou falando pessoalmente. Prepara a sua terra. Faça parte desse grupo de ceifeiros, de obreiros. Não fique olhando. Não fique como um telespectador. Vamos ver no que vai dar. Você não está aqui para ver no que vai dar. Você está aqui para se envolver. Você está aqui para ser mais um dos ceifeiros que vai ajudar a semear. E que vai, na hora da colheita, você vai participar para fazer essa grande colheita. Outra coisa, quando diz respeito à colheita, queridos. Vai chegar o tempo da colheita. Deus vai nos dar uma grande colheita. Mas quem faz? Eu e você. Nós precisamos sair para colher. Porque se nós não sairmos para colher, a colheita pode se perder. A colheita pode se perder. Então nós cooperamos com Deus para com aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas. Amém? E nós vamos ser, queridos, nós somos, mas nós precisamos e vamos crescer muito mais. Somos uma jovem igreja que está em crescimento, uma igreja forte, uma igreja que tem entendido a cada dia mais o seu propósito e vai viver esse propósito para a glória de Deus. Amém? Vai ser uma igreja relevante nesse bairro, nessa cidade, nesse país, para a glória de Deus, que tem aprendido, tem crescido e vai ser relevante em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Para nós encerrarmos. Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante. Deixa eu orar com vocês. Pai de amor, eu quero render graças a Ti por esse dia, por mais um ano como igreja, por estarmos aqui juntos, reunidos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos abençoado para frutificar. Mas, Senhor, nós temos a plena convicção e a certeza que existe muito mais a ser feito. Que isso é apenas o começo de coisas grandiosas que o Senhor quer fazer em nós e através de nós como igreja. Pai, que essa verdade esteja enraizada no coração de cada membro desta família, cada membro desta igreja, cada vida que está ouvindo essa mensagem aqui, em nome de Jesus, essa verdade esteja enraizada, Pai, em nome de Jesus, que a gente saiba quem nós somos em Ti, que somos importantes, que fazemos falta, Pai, que temos uma função, que temos um propósito, e o Senhor quer nos usar para a Tua glória, o Senhor quer nos usar para a glória do Teu santo nome, o Senhor quer que nós venhamos desfrutar de uma vida abundante e frutífera no Senhor, Pai, em nome de Jesus, e é isso que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, para esta igreja, para a Paz Church de Marília, Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez nesse lugar, tudo que o Senhor já fez nesta igreja, todas as vidas que foram salvas. Agradecemos ao Senhor por todas as vidas que receberam cura nesse lugar, todas as famílias que estavam destruídas e foram restauradas, todos os casamentos que estavam destruídos e foram restaurados, todas as pessoas que foram libertas das drogas, as pessoas que foram curadas de enfermidades fisicamente, na sua alma. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, as pessoas que foram curadas de depressão, opressão, as pessoas que foram libertas, Pai. Senhor, nós agradecemos, o Senhor já operou tanto neste lugar, mas Senhor, nós não somos uma igreja que vivemos do passado, nós olhamos para frente, Pai, nós olhamos para o alvo e tem muitas coisas ainda a fazer, por isso nós prosseguimos olhando para o alvo, sabendo que o Senhor ainda tem muito mais coisas a fazer, e nós estamos aqui, Senhor, olha para as nossas vidas, olha para cada um aqui nesta noite, o Senhor possa achar um coração disponível, com disposição, com disponibilidade, que diz, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, usa o que eu tenho, usa o que eu sou para a glória do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Essa é a igreja de Marília, essa é a Paz Church de Marília, Pai, essa igreja que tem avançado, Pai, e que acredita que há muito mais a ser feito, Senhor, em nome de Jesus, e nós declaramos, nós não vamos ficar neste lugar, como aqueles que somente assistem, Pai, mas nós vamos estar nesse lugar, como aqueles que participam, que cooperam, que usa daquilo que o Senhor tem nos dado, para a glória do Teu santo nome, Pai, nós declaramos o crescimento deste lugar, nós declaramos que vidas vão se achegar neste lugar, nós declaramos que pessoas feridas e machucadas,
que conheceram a Tua palavra e estão, Pai, afastadas, estão machucadas, estão feridas, estão desviadas, não têm tido forças para voltar. Nós declaramos que essas pessoas vão voltar. Nós declaramos que esse lugar vai ser lugar de restauração, vai ser lugar de cura, vai ser lugar de receber essas pessoas, e o Senhor vai nos capacitar para cuidar de cada uma delas, Pai. O Senhor tem nos capacitado e vai nos capacitar para cuidar. Nós declaramos também, Pai, que vidas que não conhecem o Senhor vão conhecer, vão se achegar neste lugar, vão ouvir da Tua palavra através desta igreja, através deste povo, Pai, e vão conhecer o Teu Evangelho, vão conhecer a Tua palavra, a Tua salvação. Vai haver brados de júbilo, de alegria neste lugar, pela salvação de pessoas, pela restauração de pessoas, de famílias, Pai, em nome de Jesus, pois é para isso que o Senhor tem nos chamado, e é dentro desse propósito que nós estamos caminhando, e continuaremos. Nós declaramos, Pai, que as artimanhas de Satanás, as armadilhas de Satanás que veio para nos paralisar, para nos manter escravizados, para nos impedir de crescer, nos impedir de avançar, para que nós ficássemos como meninos, como crianças, todas essas armadilhas, essas artimanhas, elas não prevaleceram e não vão prevalecer, pois nós vamos continuar avançando, Pai, nós vamos continuar crescendo de todas as formas, Pai, e o Seu nome vai ser glorificado através da nossa vida, o Seu nome vai ser glorificado através desta casa, o Seu nome vai ser glorificado através desta igreja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim nós oramos e cremos e declaramos, Pai, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Você pode dar uma forte salva de palmas ao nosso Senhor, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estende assim as suas mãos, queridos. Deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre as suas vidas o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Um abraço no seu irmão. Declaro uma semana de bênção, uma semana de vitória. Vamos de comunhão aqui, não